Alô, amigos, tudo bem? Aqui é o Falcão, estou com mais um episódio para vocês e hoje nós iremos falar sobre a Nação do Fogo. Nós já temos falado um pouquinho sobre a parte da terra, a parte da água, próximos serão os nômades do ar, e eu estou usando como base a pesquisa aqui do livro do Avatar RPG. A galera fez uma pesquisa bem interessante, utilizando como forma a ambientação dentro do universo. Então dá para se usar como base essa parte de pesquisa. Mas se por acaso vocês quiserem que eu utilize de alguma outra mídia, não, usa como mídia também os episódios. Então assiste todos os episódios que falam sobre toda a parte de world building e também faça uma review interessante. Ou pegue um anime, ou uma série, ou um filme e aborde algum ponto, a política, a economia, a cultura, a sociedade, a religião, o sistema mágico. Fique aí à vontade para dizer quais vocês querem que eu faça esse pente fino. E o interessante aqui, quando a gente fala sobre a Nação do Fogo, é que a terminologia de nação, ela é uma terminologia um pouco meio generalista, ela não aborda necessariamente qual é a estrutura política que a gente está abordando. Nós tínhamos a tribo da água, onde tem essa ideia mais de relação tribal mesmo. Nós tínhamos a parte da terra, essa parte da terra ela demanda um pouco mais a ideia também, algo mais medievo, porém, nação é todo e qualquer grupo de pessoas que compartilha a mesma cultura dentro da mesma região social. Então, quando a gente fala sobre a nação fluminense ou a nação corintiana, mesmo que não seja necessariamente um país, porque a nação não define necessariamente um país, mas existe um grupo de pessoas que compartilham as mesmas ideias, os mesmos conceitos, a mesma cultura, a mesma religião, a mesma forma de se pensar, e assim dentro de uma certa localidade. Então quando a gente fala sobre nação, da Nação do Fogo, meio que traz um pouco dessa ideia de que, pelo menos de início, não existia necessariamente uma parte de governância. Porque uma coisa é a gente falar sobre república. A república traz essa ideia, ou o imperial, né, o reinado, ou o império, ou a tribo. A parte dos nômades também não traz um pouco essa ideia, mas vai falar um pouco quando a gente entrar nos nômades do ar. Mas você percebe que nação, a gente tem um grupo de pessoas que compartilham as mesmas ideias, uma sociedade que compartilha as mesmas culturas, as mesmas propostas, o mesmo tudo, dentro de uma sociedade, ou no caso, dentro de uma localidade. Então é interessante porque fala-se que a Nação do Fogo cobre um arquipélago pontilhado de vulcões ativos a oeste do Reino da Terra. Originalmente, os clãs nobres da Nação do Fogo detinham grande quantidade de influência e poder, às vezes equivalente ao Senhor do Fogo, o governante oficial da Nação do Fogo. Então você percebe que o próprio localidade da Nação do Fogo já é algo mais aberto, mais polvilhado. Porque fala que são arquipélagos pontilhados de vulcões. Então, se é um arquipélago, é um conjunto de ilhas. É um conjunto de ilhas que tem um conjunto de vulcões. Esse conjunto de vulcões espalhados por uma região. Então, não existe meio que essa unidade fechada como existia no Reino da Terra. Uma grandesca cidade, uma gigantesca parte de terra onde nós tínhamos o Reino da Terra. Aqui a gente já tem algo mais focado ao conjunto de arquipélagos pontilhados de uma nação. E é legal disso porque quando eu falo os clãs nobres dessas determinadas regiões, então cada uma das ilhas que compunha esse arquipélago existia uma família nobre que tinha tanto poder quanto o Senhor do Fogo. Então é legal porque você percebe que toda essa parte geopolítica era muito mais pontual, não houve uma unificação como aconteceu no Reino da Terra. Diversas pequenas cidades que foram se juntando, criando toda essa parte da capital de Bacincê, que foi uma proposta de expansão, esse territorialismo que foi expandindo e aglomerando e pegando e trazendo e fazendo até se tornar uma gigantesca cidade, principalmente o que nós temos de Bacincê e mais para frente depois o Manchu. Aqui nós já temos um grupo de arquipélagos que não afeta diretamente um ao outro. Claro que nós temos a Nação do Fogo, no caso o Senhor do Fogo como principal comandante geral,
mas antes de acontecer uma guerra de união, como por exemplo trazido aqui, no entanto, após a guerra da Comélia Poênia durante a Era da Kyoshi, a estrutura de poder mudou gradualmente para que o Senhor do Fogo governasse sozinho a nação. Então você percebe que a gente tem uma expansão de poderio, que não até então, pelo menos nesse parágrafo, não trouxe qual foi o poder trazido por essa unificação, mas a gente já sabe que Kyoshi era um avatar um pouco mais, né, incisiva, ela era um pouco mais ativa, porque quando a gente viu a parte lá do Reino da Terra, a gente viu que a Kyoshi, ela, por não ter uma ideia geopolítica e humanista igual ao, sim, no caso, o Rei da Terra lá daquela época, ela separou a ilha Kyoshi da península, fazendo com que ele acabasse caindo e morrendo. Até não existe um episódio para isso, onde tem a pegada dele, que foi onde ele caiu. Então você percebe que existia já essa relação direta de talvez uma justiça poderia, uma coisa um pouco estranha. Mas durante essa guerra da Camélia Poônia, nós tínhamos uma expansão de poder. E nisso foi se juntando e se tornando realmente um grupo de cidades, um grupo de ilhas que traziam essa unificação. Até o reinado do Senhor do Fogo, agora no caso já está dizendo que sim, ele é um reinado, apesar de ser o reino da terra, ele não se tem um nome de reino, e aqui já é o reinado do Senhor do Fogo, então realmente já traz essa ideia de que antes nós tínhamos uma nação com diversas localidades, porém formando-se uma nação, agora já temos uma ideia, que é realmente um reinado, já ajuda bastante. Do Senhor do Fogo sozinho e a Guerra dos 100 Anos, os Sábios do Fogo atuavam como as autoridades religiosas da Nação do Fogo. Esses influentes líderes espirituais conduziam seus assuntos no Templo Supremo na capital da Nação do Fogo. Os sábios eram muito dedicados à história da Nação do Fogo e mantinham-se uma extensa documentação dentro das catacumbas de ossos de dragão sobre esse tema. Por estarem altamente envolvidos a assuntos políticos, não eram estranhos as intrigas a tomar partido durante os conflitos. Ozai não tinha interesse em assuntos espirituais, no entanto, os Sábios do Fogo perderam muito seu poder durante o governo dele. Então, interessante aqui é que nós percebemos como funciona o mecanismo de poder e influência subinterno político. Quando a gente fala sobre política dentro de um world building, é claro que é interessante você já ter uma ideia sobre qual vai ser o aspecto geral visível dessa política, até posso futuramente falar um pouco mais sobre o iceberg da política, mas de uma forma geral, a política dentro da parte visível da construção do world building, você vai definir, é uma ditadura, é uma democracia, é um reinado, é um império, qual vai ser a parte de construção política propriamente dito. É um parlamentarismo, é uma política, no caso, um reinado de 2 reis, é um matriarcado, é um patriarcado, é meio que líderes espirituais. Como que você vai distribuir visualmente essa definição política? Perfeito. É um reinado. Ok, fechado. É um reinado onde o Senhor do Fogo, o rei, ele é o que toma conta. Perfeito. Só que você percebe que existe agora uma segunda camada desse iceberg político, pelo menos no decorrer do tempo, onde existiam os Sábios do Fogo. Os Sábios do Fogo, eles eram pessoas relacionadas à parte espiritual e também histórica de toda a Nação do Fogo, que aos poucos eles foram ganhando um pouco de poder político, então existia um pouco da relação do poder político, da influência política com a influência espiritual. Tanto porque eles tinham conhecimento da história passada e essa relação direta com os dragões, com o fogo, com toda a dominação do fogo e toda essa parte espiritualizada do fogo. Mas, considerando que durante um período histórico específico, que foi o governo do Senhor do Fogo Ozai, ele não era uma pessoa espiritualizada, esses sábios foram perdendo força. Então você percebe que existe então essa subida e descida, esse
meio que essa curva aristotélica do poderio e de influência, mas não impede nem um pouco de você colocar que existe um ou outro que, devido a alguma geração passada, eu faço parte de uma árvore genealógica de sábios do fogo, onde o meu pai tinha tal coisa, minha mãe tinha tal coisa, meus avós também tinham, então, puxando um pouco desse respeito de geracional, eu ainda possuo um poder político minimamente, ou pelo menos uns contatos interessantes. Então você percebe que existe um trecho que fala: por estarem altamente envolvidos em assuntos políticos, até aqui, né? Por estarem envolvidos altamente em assuntos políticos, não era estranho a intriga e tomar parte durante os conflitos. Então você percebe que, quando nós falamos sobre mediadores, os mediadores, eles não têm necessariamente, eles meio que não, pelo menos aqui a mediação no governo brasileiro, a mediação é uma pessoa que ela vai mediar a conversa, ela não toma partido. Na verdade, quando a gente fala de julgamentos, a gente não toma partido de nada, mas o mediador não pode nem opinar, ele pode no máximo dar um brainstorm, falar, vamos pensar assim, assim, assado, onde as duas partes, elas meio que criam, o mediador ele vai gerir esse conflito, e as duas partes que vão definir qual vai ser as ideias e as propostas para a mediação disso aí. Então você percebe que aqui eles tinham esse poder mediador, mas esse poder mediador, eles eram tomados partido de acordo com as necessidades, talvez em relação àquelas famílias nobres, ou seus próprios interesses. Então você percebe que aqui o poder político dentro da Nação do Fogo é bem conturbada. Não existe essa conexão com a espiritualidade, não existe essa conexão com o humanismo, não existe essa conexão com a história, e até mesmo os representantes que considerariam essa parte espiritual, histórica, toda essa parte social, cultural no decorrer do tempo, também é mal influenciada. Então você vê uma nação que, apesar de ter toda essa vontade expansionista, ao que te percebe na época do Eng, toda a parte do Senhor do Fogo querendo dominar tudo, na geração anterior com a tomada de Ba Sing Se, então você percebe que eles têm essa vontade expansionista, mas esse egocentrismo, essa ideia mais, como eu posso dizer, essa ideia um pouco mais infantil de como funciona o mundo, gera uma quebra de poder interna. Então a gente entra em mais uma camada inferior dentro desse iceberg político, que mostra que a base política está muito mais relacionada nas relações internas de como funciona o submundo político do que realmente a política geral. Todo mundo sabe que o Senhor do Fogo Ozai, ele é um Senhor do Fogo muito forte, muito influente, muito cheio de tudo, mas a verdade por si só é nas mentiras. É uma política mentirosa, uma política das tramóias, das poucas palavras, meias palavras, palavras de subtexto. Então é bem interessante porque na hora da construção da sua política interna, imaginar como seria a parte visível e invisível desse poderio, desse iceberg da política, é algo que realmente faz toda a diferença na hora que você for construir o seu universo político. Então, seguindo aqui, a Nação do Fogo foi responsável pelo genocídio dos nômades do ar, ok? E pela subsequente Guerra dos 100 Anos durante o reinado do Senhor do Fogo Sozin e dos seus sucessores, filhos e netos, Senhores do Fogo Zulon e Ozai. Perfeito. Quando o filho do Ozai, o Senhor do Fogo Zuko, subiu ao poder, ele investiu muito tempo e esforço tentando reparar os danos dos seus antecessores, dedicando fundos monetários pessoal e atenção aos esforços de restauração. Sob seu reinado, a Nação do Fogo se afastou da política de guerra e se aproximou dos esforços para apoiar a harmonia mundial como criação da República das Nações Unidas, a partir das antigas colônias da Nação do Fogo. Então, no caso aqui, já nós temos o que antes era um reinado para uma república. Legal, perfeito. Então a gente já percebe que existe uma grandíssima, uma grotesca, uma gigante... Tá difícil o português hoje, uma gigante diferença que existe na mentalidade dentro de cada um dos Senhores do Fogo. Que no caso, a gente até pode considerar que o Zuko poderia ser então o Senhor do Fogo Zuko,
Mas, considerando o fator da transformação da Nação do Fogo para uma política mais humanitária, humanística, transformando-se então em uma República das Nações Unidas, aqui, República das Nações Unidas, existe essa transformação onde essas colônias da nação se tornam, na verdade, cidades-estado, que faz toda a diferença, uma modificação enorme entre o contexto, a definição e o poder e a referência. Tudo isso é diferente. E o legal é que você percebe tanto a transformação da linha do tempo, onde nós temos uma relação de o poder geral eram diversas microcidades ou diversas pequenas regiões comandadas por famílias. Existia um rei, mas esse rei meio que não tinha o poder supremo, na verdade ele é até equivalente aos governantes. Essa expansão desse rei foi puxando para perto todas essas relações políticas, e com isso os sábios também foram ganhando poder, mostrando que a parte espiritual, histórica, social, cultural era importante. Mas um desses reis, um desses senhores, se afastou desses sábios, e durante todo esse governo esses sábios começaram a ficar mais de escanteio, apesar de ainda existir essa política interna de influência espiritual, política, religiosa por debaixo, que depois foi transformada com o Zuko, onde ele transformou toda essa parte de reinado em uma política pública de república, e essas cidades que antes eram colônias espalhadas se tornaram cidades-estado dentro da região da Nação do Fogo, no caso a República das Nações Unidas do Fogo, podemos chamar dessa forma. Então é legal porque você percebe que a linha do tempo histórica faz diferença. E quando você for construir o seu world building, que existe também uma linha do tempo histórica, você pode pensar, a história que eu vou contar é lá no começo, onde ainda eram as famílias de clãs nobres que dominavam? Ou é durante a Guerra da Camélia Poiânia, onde existe essa unificação forçada pela guerra? Ou por acaso já estamos falando sobre esse meio tempo de o rei é supremo e os sábios são poderosos? Ou é um período histórico onde os sábios caíram e o rei está muito mais profundo? Ou é um mais fator histórico da transformação da república, durante ou pós essa transformação da república? Então é legal porque mesmo que você defina qual é o período histórico que a história vai acontecer, entender o quanto essa influência do passado influencia agora e como essas possíveis motivações para influenciar o futuro acontece, você tem esses intermédios temporais sociais que eu ainda estou durante o tempo da transformação do Zuko em tudo formar-se república. Só que ainda tem muitas cidades que ainda têm essa ideia mais expansionista, porque o tempo é diferente, a informação é diferente, a cultura, apesar de toda ser uma nação, é um pouco diferente, cultura social, né, e cultural propriamente dita. Então você percebe que vão ter pessoas que vão querer, outras que vão abraçar, outras que vão ser contra, outras que vão ser totalmente contra. Então você percebe que durante o período de transformação é muito mais legal, porque assim vai tendo diversas modificações pontuais que fazem toda a diferença dentro da sua construção política. Seguindo então agora nós temos a capital da Nação do Fogo, onde o subtexto diz: uma cidade extensa construída no topo de e dentro de um vulcão insular. É legal porque um vulcão insular ele é bem característico, e é legal principalmente porque a cidade extensa construída no topo e dentro de um vulcão. Então você percebe que existe um vulcãozão, onde a cidade foi construída tanto na extensão inteira dele, quanto também dentro, onde provavelmente, se for um vulcão ativo, a lava ela escorre dentro da cidade ou dentro das suas movimentações arquitetônicas, e se ele não for ativo, toda essa imponência de estar dentro de um vulcão. Então toda a parte dessa capital traz essa perspectiva da imponência e do poder, da dominação de poder. Eu sou tão poderoso que eu domino a natureza, por isso eu estou dentro de um vulcão e nada de ruim me acontece. Pegando então aqui, a capital da Nação do Fogo é o lar da família real e sede do governo. Há um porto para navios, um templo supremo para os sábios do fogo, uma prisão e uma rede de túneis sobre a cidade que é perfeita para a realização de operações secretas. Principalmente pelo fato de que se nós temos os sábios do fogo ainda perdendo poder
Então essas partes internas, essas intrigas, onde toda a política da cultura da Nação do Fogo gira em torno de mentiras e tramóias, então realmente essas operações secretas devem ser gigantes, ou muitas, e até mesmo nem tanto secreto. Todo mundo sabe que alguma merda acontece nessas catacumbas. Os grandes portões de Azulon, construídos na época do seu homônimo, protegem a cidade. Para se defender das ameaças externas, os guardas erguem rede entre as duas grandes estátuas do dragão e a estátua de Zalon e as incendeiam. Então, aqui mostrando um pouquinho da parte militar, simplesmente como se mostra. E o interessante aqui, pelo menos nessa parte mais inicial da descrição dessa capital, é interessante porque ele já aborda os principais pontos e levanta quais são os principais locais mais importantes. Um porto sem nome, então dane-se, para eles não se importa. Um templo supremo, primeiro já tem um nome de templo, perfeito, supremo, então mostra o quão soberbidade isso existe. Uma prisão, não tem nome, mas eles também trazem essa importância. Uma rede de túneis, que não tem nome, mas tem a parte descritiva, que é perfeita para realizar as operações secretas. E os grandes portões de Azulon, onde tem esse setor que fala, né, que o Azulon foi um dos senhores do fogo, então tem a estátua dele, e eles meio que quando tá vindo a galera pelos portos, eles jogam redes gigantes tacando fogo, algo que é muito comum também na época medieval quanto a isso. A elite rica da cidade vive em Haribulkan, dentro de uma cratera vulcânica adormecida. Beleza, então é dentro da cratera e ele é adormecido. O Palácio Real da Nação do Fogo está localizada em Haribulkan. Perfeito, né? Já faz todo sentido. Juntamente com o Templo da Coroação e a Praça Central. O caminho até o vulcão de Haribulkan é protegido por uma série de desvios estratégicos projetados pelo Senhor do Fogo Sozin, que força quem quer que faça subida a andar em fila única. O que é interessante disso? Você percebe que quando a gente fala de Genius Loci, não é besteira. O Genius Loci, ele vai te ajudar a construir todo o aspecto da sua cidade em cima da proposta daquele ser ou daquela pessoa que tem a principal influência naquela localidade. Dentro da época do Sozin, ele era tão bélico e ele era tanto que ele que fez a Guerra dos 100 Anos, também relacionado à parte da dominação da parte da Terra. Então você percebe que ele era extremamente bélico e como ele tinha muito medo entre aspas, mas ele tinha um receio gigantesco de ser atacado por causa da sua mentalidade, para chegar até ele, você precisava fazer uma situação arquitetônica onde todo mundo tem que andar em linha reta, ou seja, a galera vai andando assim. Pelo fato de estar andando assim, você atira um, atira no outro, joga uma bola, vai escorrendo e pega todo mundo. Quando é lateral, se você foca numa área, tem toda outra. Se é tudo em linha, se você acerta uma linha, vai fazendo um strike em cima dessa linha de pessoas. Então você percebe que a própria arquitetura, ela gira em torno da proposta que já existe no Genius Loci bélico. Eu sou bélico, eu sou precavido, então para chegar até mim existe uma construção arquitetônica que me força as pessoas a virem até mim nesse fator. E é interessante porque como está uma pessoa atrás da outra, mostra essa fila indiana. E a proposta dessa fila indiana, dessa ordem, onde eu mando primeiro você, depois você, depois você. Então não apenas tem um propósito também bélico, mas também de organização e domínio. Porque se vem todo mundo para cima, existe uma galera que vai me envolver e esse envolvimento pode gerar o que? Essa pressão em cima e mostrar que eu não sou forte, eu não sei lidar com tudo isso. Mas quando você força que todo mundo fique em linha reta, você está mostrando a dominação de poder que existe em cima desse grupo de pessoas, além do fato de mostrar que existe essa ordem proposta e oferecida por mim. Então é uma ordem de poderio e dominação, porque não apenas eu mando, como eu dito como vai ser. Então isso é bem legal, porque na hora da construção da sociedade, esses pequenos detalhes que demonstram não apenas o charme da cidade, mas também essa parte lógica dentro da lógica estabelecida por você mesmo, dentro da proposta que existe assim em cada uma das localidades. Outros distritos importantes incluem a cidade imperial do Porto e a vizinha Praça Real,
que não é apenas impressionante de se ver, mas estrategicamente alinhada com a Meias na Era do Roku para retardar qualquer tentativa de invasão. Ok, novamente essa parte mais bélica novamente. Muitos dos plebeus da capital vivem na cidade do Porto e sofrem estigma por viverem lá. Eles têm um status inferior das pessoas que podem se dar ao luxo de viver em outros distritos. Então, isso mostra bastante essa ideia de expansionismo, da mesma forma que acontecia com o Reino da Terra. Porque no Reino da Terra existiam as grandes muralhas e cada muralha ela refletia o poder político, o poder econômico de cada uma daquelas pessoas. E aqui é a mesma coisa, não existe necessariamente uma muralha física, mas uma muralha política, uma muralha de poder que você, por estar ali, já te permite ser ou não ser alguma coisa específica. A capital da Nação do Fogo também abriga a Academia Real do Fogo para moças. Essa prestigiada academia militar que educa jovens do sexo feminino em combate e estratégia. A escola é intensa em algumas eras da metodologia, é tão competitiva que mortes ocorrem durante o Agni Kai. Uma ocorrência para a rara trágica explicação como a academia fomenta a competição até o ponto de perfeição fanática. E isso mostra muito fortemente com a Azula, onde essa parte mais psicopática dela, esse perfeccionismo que ela tem, não apenas pelo fato de existir uma relação direta consanguínea por ser filha do Senhor do Fogo, mas toda a criação por detrás. O Agni Kai é algo bem forte, bem pontual, acredito que o material intensifique isso, caso não eu trago para vocês também, mas o Agni Kai, ele é um estigma, onde você ou é marcado pela vitória, ou é marcado pela derrota, ou é marcado pela morte. O Zuko, ele é marcado pela derrota, com a marca do fogo na cara dele, que tem essa cicatriz que vai sempre lembrá-lo dessa parte da vida dele. Claro que dentro dessa proposta você pode ressignificar cicatrizes, tanto que acontece bastante nas terapias, onde você tem um trauma, uma cicatriz emocional, que se você não consegue apagar da sua vida, você tenta de alguma forma ressignificá-la de algum jeito. Então aqui o Zuko ressignifica a marca dele como antes uma fraqueza, uma desonra, mas também o estigma do peso que existe em ser um filho do Senhor do Fogo e como essa relação existe diretamente para com as suas necessidades como pessoa, como líder, como todas as ideias. Então é legal porque aqui dentro dessa nação mostra primeiramente que não existe essa coisa de papel de homem, papel de mulher, porque se existe uma academia focada nas mulheres, então realmente existe não um privilégio, mas sim um levante interessante para aquilo. Por quê? Ok, se nós temos algo tão extremamente linear, não existiria algo para homem e para mulher, seria todo mundo perfeito, obrigado. Mas aqui eles percebem que a importância da mulher é tão grande quanto que existe esse papel para jovens combatentes estratégicas. Elas têm um papel militar muito importante. Tanto que eu quero que elas tenham uma visão especial, eu quero dar um trato especial para elas nesse aspecto. Claro, poderia ser uma visão geral para todo mundo, mas os homens têm uma filosofia, as mulheres possuem outra filosofia. Então, para que todo mundo trate dentro das suas perspectivas e dentro das suas individualidades, existe um tratamento especial para elas, onde a perfeição, claro que você pode levar para um lado bem mais negativo disso, onde não, aqui é tão competitivo, ele é tão mórbido, ele é tão perfeito porque as mulheres sofrem devido... Perfeito, você pode levar a essa interpretação também. Então vai aí agora, porque como fala a Academia Real do Fogo para as moças, então existe um papel importante, até um nome já reflete a isso. Se talvez fosse a Academia Real do Fogo para as imperfeitas, ou qualquer outra coisa que denominasse a isso, ok, mas como são moças, acredito que está muito mais referenciando a idade que elas chegam do que algum fator mais pontual. E se existe algo que ele é tão determinista aqui, então acredito eu que de uma forma geral existe sim essa importância focada quanto a isso. Estou entrando agora aqui na cidade da Fonte do Fogo, uma cidade antiga com raízes místicas.
Originalmente chamada de Xiangling no norte, a cidade da Fonte do Fogo é a mais conhecida pelo seu papel de guerra na Camélia Peônia durante a Era Kyoshi. E a sua contribuição para os esforços da Guerra da Nação do Fogo durante a Guerra dos 100 Anos. Desde a Guerra dos 100 Anos, vem sendo uma cidade altamente industrializada e moderna, com o número de distritos movimentando para explorar os mais quais se perder. Essa localidade na ilha de Chunhon e na parte leste da Nação do Fogo. Então aqui você percebe que primeiro já existia um nome, né, Xianglong do Norte, que depois virou a cidade da Fonte do Fogo. E é interessante porque toda cidade que muda o nome é porque existe um motivo para isso. Ou um motivo positivo, no caso, apenas era uma cidade X com o nome X e agora se tornou realmente algo importante para toda a história da Nação do Fogo, ou às vezes para mascarar o perdedor. Quem vence conta a história. Então pode ser que Xiangling, né, Xiangling do Norte, Xiangling era o nome de uma pessoa, e tinha até 2 ilhas, ou 3 ou 4, sei lá quantas ilhas teriam, e devido a uma perda, uma guerra que ele perdeu, ou uma situação de uma derrota, foi retirado esse nome e foi retransformado para a cidade da Fonte do Fogo. Então é legal porque construir cidades que se perdem nome e ganham outros, ou é mudado de nome, ou é se perdido por algum motivo, é muito interessante para você criar gatilhos da curiosidade. O porquê isso, o porquê daquele outro, ou até mesmo criar justificativas que podem ser o grande plot da sua história. A grande motivação de um personagem é, após descobrir que antes o seu avô tinha X e agora a sua família não tem nada, porque eles eram, sei lá, os líderes de alguma coisa, uma cidade nobre dessa região de Xiangling, que agora ele deveria ser, no caso, um prefeito, um governador da região, mas sua família foi enxutada por qualquer motivo histórico que você quiser colocar. Também interessante porque aqui mostra que eles eram importantes para os reforços da Nação do Fogo durante a Guerra dos 100 Anos e também na Guerra da Camélia. Então, se foi realmente conhecida pelo papel na guerra, então acredito eu que seja mais uma condecoração. Antes era uma cidade X aí, Xiangling do Norte, e agora se tornou uma cidade Fonte do Fogo, aquela que ajudou na Guerra da Camélia Peônia e também responsável por auxiliar a Guerra dos 100 Anos durante a história disso. Acredito eu que, voltando agora um pouquinho sobre o texto propriamente dito, me incomoda um pouquinho aqui, mostra, né? Guerra, ou Guerra dos 100 Anos, Guerra dos 100 Anos. Então, poderia falar assim, né? No caso, a sua contribuição para o esforço da guerra, novamente, Guerra da Nação do Fogo, durante a Guerra dos 100 Anos. Durante esse período, vem sendo... Você não precisa necessariamente colocar de novo. Existem diversas formas que o português permita que você não repita guerra. Mas perfeito, né? Então, quanto assim, você mostra que esse fator aqui está diretamente relacionado à importância bélica. Então, quem escreveu esse texto, vamos considerar que esse texto foi escrito por uma pessoa ou que conhece a Nação do Fogo, ou que é da Nação do Fogo. Então mostra realmente que eles têm esse grau de importância. Apesar de ser chamado uma cidade antiga com raízes místicas, aqui dentro desse parágrafo reforça o como ele é agora, que pode ter perdido as suas raízes místicas, sim, obviamente. Aqui mostrando a parte, a cidade era originalmente um engodo, uma armadilha para turistas vendidos como um destino espiritual, aproveitando os efeitos alucinógenos dos vapores inflamáveis que se encontravam abaixo da terra. Durante a Guerra dos 100 Anos, tornou-se uma importante cidade industrial essencial para o poder militar da Nação do Fogo. A fonte, a partir de qual a sua cidade foi renomeada, é uma enorme estátua do Senhor do Fogo Ozai, construída durante a Guerra dos 100 Anos, que dispara fogo das suas mãos e boca. Então aqui mostra que essa parte dessas raízes místicas, ele não explica qual seria essa raiz mística, apenas essa armadilha como vendida do destino espiritual. E é interessante porque se a parte política deles já é algo mais mesclado quanto a ser uma mentira, a política é uma mentira, o poder é uma mentira, tudo é uma mentira, o próprio turismo é uma mentira. Porque a cidade era originalmente um engodo, uma armadilha para os turistas vendida como destino espiritual. Ou seja, venha conhecer a região, que ela é toda espiritualizada, tem tudo isso, aquele outro, que na verdade é uma puta mentirona,
que eu tô falando sobre sei lá, eles serem uma prisão ou manter a pessoa lá para sempre com esses vapores alucinógenos. Então é bem interessante como a parte dessa mentira ela é tão forte que não reflete apenas no seu poder, mas reflete na sua sociedade como um todo, até mesmo referenciando diretamente a economia. A Ilha de Banti é uma ilha de sábios do fogo com uma piscina mágica com propriedades curativas. Até um pouco estranho, né? Porque o fogo, ele cicatriza, ele cauteriza, mas falar cura é um pouco complicado, mas vamos ver o que eles querem dizer com isso. Os sábios do fogo têm vivido na ilha de Banti, no sul da Nação do Fogo, há milhares de anos, ok? Eles vivem isolados do resto do mundo e optam por permanecer alheios aos problemas externos, ok? O tempo na ilha é feito de várias torres, pagodes, de pedra, abaixo de uma caverna com uma piscina de água que pode curar ferimentos mais graves. Os sábios da ilha usaram as águas para curar Avatar Korra depois que o espírito sombrio atacou e ela perdeu a sua memória. O que é interessante aqui? Muitas vezes, quando a gente fala sobre águas termais, elas têm esse efeito curativo. Então, acredito que essas águas possuem esse efeito curativo devido a essa proposta de termais. E é interessante porque aqui dentro da ilha de Banti, vamos chamar de Banti, são sábios que estão lá há muito tempo e eles querem estar lá e viver dentro de uma sociedade que seja mais exclusa. Mas se for pegar historicamente, lá no início, os próprios sábios eram pessoas que tinham essa vontade de ter um poder que foi perdendo aos pouquinhos. Então eu acredito que só a existência da Ilha de Banti já mostra também um pouco do iceberg, não apenas político, mas religioso. Porque na religião não estamos falando necessariamente de os feitos, os conceitos, as premissas, as propostas, os mandamentos, mas sim toda a construção da religião. Da mesma forma que nós temos dentro do espiritismo as diversas formas de pensamento e filosofia, na parte do budismo a mesma coisa, nas religiões católicas cristãs a mesma coisa, nos protestantes a mesma coisa. Acredito que em diversas religiões têm linhas diferentes de raciocínios da mesma árvore, mas você percebe que existia um grupo de pessoas que se aproveitavam disso e houve essa aproximação política. Da mesma forma que existe, por exemplo, os xiitas, que são um pouco mais extremos, aqui a gente tem os ilibantistas, que seriam os sábios do fogo um pouco mais conservadores, dentro da proposta do Avatar Roku, ou no caso de ser mais espiritualizados. Então você percebe que aqui são sábios do fogo que ajudam o Avatar, tanto que aqui mostra, né, a parte do Avatar Korra que foi ajudada, e ele também abriga uma grande biblioteca que lidar com todos os outros sábios. Você percebe então que sim, a existência da Ilha de Banti mostra que em algum momento histórico houve uma segregação dos verdadeiros sábios e dos falsos sábios. Então isso é muito interessante na hora da construção mais pontual e realista das suas ideias, porque a partir disso você consegue criar os verdadeiros religiosos, os falsos religiosos, a verdadeira religião, a falsa religião, porque isso, a religião gera poder. A gente viu também no livro de Eli que o nosso antagonista queria a Bíblia porque ela teria muito mais o poder político somado com o poder religioso, porque a história já mostrou várias vezes que o poder e a religião muitas vezes estão muito próximos. E isso leva a um grande movimento de massa, de manobra. Seguindo agora a cidade antiga dos Guerreiros do Sol, uma cidade esquecida e lar dos dragões. É interessante porque existe um episódio muito pontual em cima disso, até fala dos dois dragões Ran e Shaw, pra galera que joga Magic, tem até uma carta específica dele, que é interessante pelo fato que, diz aqui o texto, é uma antiga cidade construída ao redor de dragões dominadores de fogo, perfeito, então, no caso, as topeiras ensinaram o pessoal a fazer a dobra de terra, e aqui foram os dragões que ensinou a galera do fogo a fazer a dominação do fogo. E aqui mostra, né, os Guerreiros do Sol são habitantes das cidades que foram as primeiras pessoas a dominar o fogo depois que os humanos deixaram as cidades das Tartarugas-Leão. Porque naquela época das Tartarugas-Leão eles dominavam a própria energia, tem toda a parte histórica lá do começo da civilização do Avatar.
Eles são até fortemente conectados ao Sol que outros dominadores do fogo. 2 dragões, Ron e Shon, vivem em sua antiga cidade com eles. Por milhares de anos, os governantes guardam a chama eterna, um fogo dado a eles pelos dragões, e eras mantidas eternamente aceso. Como os guerreiros do Sol vivem isolados, a partir da era do Avatar Roku, o mundo acredita que tanto os dragões quanto os guerreiros estavam extintos, até que o Avatar Aang os encontrou novamente. Na verdade, os dragões vivem em uma cidade antiga, enquanto a tradição do Senhor do Fogo Sozin de caçar dragões em nome da glória quase esgotou toda a sua população, eles e os guerreiros do Sol sobreviveram. Então é interessante porque aqui mostra toda a parte de lendas. E lendas são interessantes para a construção do seu mundo fantástico, principalmente pelo fato de existi-las. E comprovar a existência ou comprovar a não existência é muito interessante para a sua história. Porque comprovando a existência, você já pode reconstruir a verdadeira história em cima da sua construção narrativa, e a não existência faz com que você se pergunte, então por quê? De onde? O que aconteceu? Tanto que eu estou jogando numa mesa de RPG que eu estou agora numa cidade tomada por zumbis, e essa cidade tem muitos mistérios, e por que aconteceu, como aconteceu. No caso, eu sei porque antes de eu estar jogando essa mesa, fui eu que fiz o cataclisma nessa cidade, então eu sei o que aconteceu para que ela ficasse assim. Mas nesses últimos 12 anos que meu personagem não está presente nessa cidade, o que mudou? Eu sei da origem. O meu personagem, fez um pacto com um deus dos mortos-vivos e fez um levante monstruoso e agora cagou toda a cidade. Mas o que aconteceu com a evolução zubinesca, com a evolução necromante desses últimos 12 anos? Então é legal porque aqui mostra a mesma proposta. Nós sabíamos o que aconteceu naquela época, existiam muitos dragões, muitos caçadores, muitos domadores, muitos guerreiros do sol, e com isso, com a expansão do reino da Nação do Fogo, destruindo, conquistando, matando, eles foram extintos. E agora, depois de um tempo, foi descoberto que não. Então é legal porque esse meio tempo eu posso gerar diversas informações diferentes, porque se passou muitos anos, quiçá 100 anos que eles sumiram, e o que aconteceu durante 100 anos, eu posso colocar muitas vezes aquele Deus Ex Machina, porque é um século, ou sei lá quantos anos que existe desde o momento da extinção deles, extinção entre aspas, com a verdadeira realidade. Então você percebe que a existência disso e como isso vai interferir diretamente na sua narrativa vai gerar diversas coisas. E pelo fato, principalmente, de uma cultura não ter sido influenciada durante tanto tempo, você tem um recorte histórico muito legal. Porque a gente pega, por exemplo, Madagascar ou outras ilhas que são isoladas, a gente consegue mostrar que, devido à evolução ser muito pontual naquilo, a gente pode voltar no passado e perceber por quê. O isolamento gera um tipo de evolução específica, gera um tipo de modificação específica e demora para se modificar. E é interessante porque se nós temos aqui um fato de uma expansão de tempo, ou até mesmo um hiato de tempo, coisas, propostas, ideias, mentalidades, comidas, culturas, religião, pensamento, vestimentas, tudo isso pode ser um reflexo daquele período histórico, porque não houve influência externa desde aquele período. E pegando agora no final, trazendo aqui, finalzinho, o Agni Kai. O Agni Kai é um duelo cerimonial entre dois oponentes que tecnicamente termina quando um oponente queima o outro. Tecnicamente. Muitas vezes é usado como uma arriscada maneira de acertar contas entre duas partes quando ou ambas se sentem novamente prejudicadas pela outra. Então, no caso, é uma forma não apenas de mostrar poder, mas sim de resolver conflitos. Também pode validar a posição social de uma pessoa, provando sua superioridade como dominadora de fogo sobre outra. O Agni Kai é um assunto sério e os dominadores de fogo não se envolvem nesse tipo de duelo de forma leviana. Não apenas porque pode ser mortal, mas porque qualquer coisa acordada o duelo deve ser mantido no perdedor. O caso é aquela proposta de que você perdeu, então você precisa ser isso pelo resto da tua vida até o momento de fazer um próximo Agni Kai. É bem interessante porque existem diversos animes, diversas histórias que abordam esse tipo de contrato social, onde o Agni Kai ele é tão superior a tudo que a história pode ser reescrita, a vontade pode ser reescrita de acordo com esse acordo. Então, durante esse debate, durante esse duelo, durante essa disputa,
tudo e qualquer coisa que o perdedor acordar que foi e deverá ser acontecido, deverá ser levado pelo resto da vida pelo perdedor. Até que, não, até o momento de eu fazer de novo e a gente fazer um próximo Agnikai? Ei, pode existir. Não existe uma regra específica quanto a isso. Mas você percebe que aqui a gente pode trazer, novamente agora puxando para a sua construção plástica, uma lei, da mesma forma que o código dos piratas é superior a qualquer coisa. Você pode colocar que esse momento cerimonialista, apesar deles não serem espiritualizados, né, os Filhos do Fogo não serem espiritualizados, mas como é algo cerimonial que mostra superioridade, eles aprovam o incentivo. Porque, novamente, estamos falando de superioridade, de poder, dominâncias, mentiras. Nisso, aborda tudo que está envolvido em relação à Nação do Fogo. Qualquer dominador do fogo pode ser definido ao Agnikai, até mesmo o Senhor do Fogo. No entanto, isso raramente acontece, pois os Senhores do Fogo são tão dominadores extremamente poderosos que tendem a ser conhecidos por sua misericórdia. Então, no caso, eu quero desafiar o Senhor do Fogo e quem vencer será o Senhor do Fogo. O cara fala, beleza, ele te queima vivo e você perde, você morre. Então aqui percebe que, como diz, tecnicamente termina quando eu posso queimar você até a morte. Não existe uma regra específica. É totalmente abstrato. É muito legal porque o Agnikai, ele mostra não apenas a eficácia direta do poder que você está tendo, mas também consagra toda a proposta de poder e incentiva em cima da superioridade. Algo que a gente já estipulou no começo, em cima do Genius Loci. É muito legal porque quando você constrói toda uma região em cima disso, isso já vai refletir diretamente na sua proposta, nas suas construções dentro do seu mundo. Então, pessoal, esse aqui foi o episódio para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Chegar até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e deixe aqui nos comentários se você está gostando da nossa coletânea. A próxima, obviamente, é os nomes do ar. Não sei se eu vou abordar mais coisas ou se eu vou ter tempo ou algum outro fator, mas espero que vocês estejam gostando. E de uma forma geral, quando a gente diz a ideia de Genius Loci, é isso que eu quero dizer. Todas as suas construções vão girar em cima desse princípio, porque se nós temos um líder com poder suficiente para influenciar todas as suas ideias, todos os seus conceitos em cima do resto, aquilo vai se desenvolver em cima daquilo. E a proposta das construções, a partir do tempo, vão se refletir quanto a isso. A gente tem cultura, sociedade, cerimônias, políticas, tramóias, vendas, política, economia, tudo isso em cima de poder, mentira e superioridade. Então, se eu fosse perguntar qual é o Genius Loci da Nação do Fogo, poder, superioridade e mentiras. E a partir disso a gente tem diversas outras coisas. Claro que, obviamente, devido ao fato de termos, como é mostrado aqui na Ilha de Bant, existe essa separação, o fato de ter o Genius Loci de poder, submissão, superioridade e mentira também se reflete a ter um grupo de pessoas que não aceita, não acredita, não concorda, e com isso cria uma localização afastada em cima dessas ideias, em cima desses preceitos. Então, pessoal, esse aqui foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, e use e abuse suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!